A seguir, Hora da Notícia. A reforma da Previdência avança no Senado e a votação pode ser concluída ainda hoje. A projeção da inflação caiu e a estimativa para o PIB segue estável. Mas o que isso significa para o nosso bolso? Quem responde é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio, o economista Juscemar Zilli. O CREAT está com uma programação especial em comemoração à Semana do Idoso. E ainda um passeio com muita história e diversão. Alunos das escolas de Passo Fundo participam de uma caça ao tesouro. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro, é Hora da Notícia. Nós estamos na Semana do Idoso e o CREAT está com uma programação especial aqui em Passo Fundo. São oficinas, palestras e encontros para garantir o bem-estar e a qualidade de vida. Um furinho no dedo que pode salvar vidas. No CREAT, a médica Carla fez os testes para ver quem tinha hepatite C, a principal causa de câncer de fígado. Uma doença silenciosa e que mata 1.500.000 pessoas todos os anos. E para os idosos, a atenção precisa ser redobrada. Há uns anos atrás, com o desconhecimento da hepatite C, as pessoas recebiam transfusão e não era testada hepatite C, portanto elas recebiam. Então os idosos é a população que tem maior risco de ter adquirido no período onde não se tinha esse conhecimento. Além da hepatite C, ela também falou sobre os tipos A e B e como prevenir a transmissão dentro de casa. Os cuidados são os mesmos. São encontros muito importantes, né? Porque além do conhecimento que traz aos alunos, né, eles podem ter esse conhecimento e compartilhar. No dedo, só uma gotinha de sangue para prevenir uma das doenças que ainda não tem vacina e que, ao mesmo tempo, é uma das mais perigosas da atualidade. Mas, além do teste, o que mais agradou foi a informação. A gente relaxa um pouco, nunca lembra de fazer, né, nada. Legal. Ótimo. Isso aí é bom mesmo, aprender, né? Olha, querida, é uma maravilha, uma graça quando está dizendo para ela, porque a gente nunca vai fazer, nunca lembra de não, né? E tem, às vezes, o tempo também, e assim a gente ganha de graça. É só o barulho. E as atividades vão até o domingo. Amanhã de manhã tem curso de estética e à tarde tem sessão de cinema. Tem também dança de casais e no domingo à tarde, aproveitando o domingo no campus, o CREAT vai fazer uma apresentação aqui na universidade. Vai ter ainda yoga e um piquenique. E já que a gente tocou no assunto, neste fim de semana tem domingo no campus aqui na UPF. Na programação tem roda de conversa, trilha ecológica, atividades de ciências, dança, yoga, uma programação para toda a família e amigos. E ainda com água quente e erva mate de graça. Para a criançada vai ter até brinquedo inflável. O evento começa às 3 horas da tarde deste domingo e se chover, o domingo no campus será cancelado. A projeção de inflação para este ano caiu para 3,43%, abaixo da previsão inicial, que era de 5%. Já a estimativa do PIB em 2019 segue em 0,47%. Mas o que isso significa para o nosso bolso? Para a gente entender um pouquinho mais sobre a economia, a gente recebe hoje aqui no estúdio o economista, professor da UPF, Juscemar Zilli. Seja muito bem-vindo ao UPF TV, professor. Professor, para a gente entender um pouquinho mais, como é a inflação, quais são os dados que definem, então, o índice de inflação no nosso país? Então, a inflação é uma medida de como os preços estão reagindo ao longo dos meses, né? Então, quando nós temos os preços, em média, aumentando, nós temos inflação. Quando, em média, esses preços caem em relação ao período anterior, nós temos o que a gente chama de deflação. E no último ano, nós temos percebido que a média dos preços da economia aumentou algo próximo a 3,4%, 3,5% em relação ao ano anterior. Então, nós temos uma inflação, né? Os preços aumentaram esse ano,
em relação ao ano anterior, em torno de 3,4, 3,5. Aqui nós estamos falando dos preços da maior parte dos produtos e serviços consumidos pela sociedade. Então esse é o índice de inflação. Essa é a medida que nos mostra o comportamento dos preços em relação aos períodos anteriores. E esse momento onde nós estamos com uma taxa de inflação próximo a 3,4, 3,5, gerou a oportunidade, abriu espaço para o Comitê de Política Monetária baixar a taxa de juros, que é a taxa de referência, a Selic, que ela é basicamente uma forma de você também controlar a inflação. Então, quando nós temos uma inflação alta, o governo normalmente aumenta as taxas de juros, a Selic, para diminuir um pouco o consumo e isso esfria o comportamento dos preços, acalma. Quando nós temos uma inflação caindo, isso também abre espaço para o governo, para o Comitê de Política Monetária, baixar a taxa de juros, a ponto de hoje nós termos uma das menores taxas de juros da história do Brasil, que é 5,5% ao ano. Agora, professor, para quem não entende muito de economia, só sabe dos seus gastos familiares lá no fim do mês, qual o impacto para o consumidor uma inflação que está caindo? Uma inflação menor em relação aos períodos anteriores, basicamente significa que o poder aquisitivo das pessoas, o poder de compra delas, não vem diminuindo tanto. A gente pode fazer uma relação bem simples. Imagina que o salário aumente 5% ao ano, né? Que o dissídio seja de 5%. Se os preços, a inflação, for de 13,5%, significa que o salário aumentou 1,5% a mais do que aumentaram os preços. Isso significa que as pessoas acabam tendo mais poder de compra, elas podem comprar mais bens e serviços. Claro, num percentual não tão grande, mas essa é a percepção que a gente tem quando a inflação não é tão elevada assim. Então, esse maior poder de compra faz com que as pessoas possam comprar produtos, né, porque sobra dinheiro no dia a dia delas, que antes elas não poderiam. Exatamente porque os preços não estão subindo tanto quanto subiam em outros períodos. Agora, para o empresário, essa é a mesma visão também? Para o investidor, para o prestador de serviços? Porque, como a inflação é o aumento dos preços, o empresário ele é motivado a produzir mais quando os preços aumentam. Então, como os preços acabam não aumentando tanto, o empresário também não investe, né, não amplia a sua produção. E isso acaba gerando um processo de ociosidade lá na planta produtiva, na indústria, exatamente porque o empresário não percebe a necessidade de ampliar, de produzir mais. Então ele produz um percentual, uma determinada quantidade, sendo que a planta, a indústria, poderia produzir muito mais. Então, isso também tem um efeito negativo. Se para o consumidor o efeito é positivo, que dá poder de compra, para o empresário, ele acaba sendo desestimulado em produzir mais. Ele vai produzir a mesma quantidade ou menos, mas ele acaba não produzindo mais. Exatamente porque, para ele, é importante que o preço se eleve, porque se o preço se elevar, a rentabilidade dele aumenta, né? Então, ele acaba esperando um possível aumento desses preços, exatamente para daí sim começar a produzir mais, e aí produzindo mais, ele vai precisar de mais mão de obra, de mais matéria-prima, isso gera, entra naquele cálculo do produto interno bruto da economia brasileira, que hoje, previsão do ano, em torno de 0,8%, 0,9%. Então, isso tudo acaba influenciando, né, lá na atividade econômica de um país. A gente já está em outubro, quase fim do ano. Professor, já dá para ter uma ideia, uma projeção, como é que encerra 2019? O senhor não tem bola de cristal, mas dá para ter uma projeção também, 2020? 2019 é um ano muito difícil economicamente. Será que 2020 vai ser assim também? O ano de 2019, ele provavelmente deve fechar próximo, e aí vamos usar um meio termo, né, entre 0,8% e 0,9% de crescimento da produção brasileira em relação ao período anterior, que é o PIB, né? Lembrando que nos últimos 2 anos nós crescemos aproximadamente 1% ao ano. Esse ano nós devemos crescer próximo a 0,9%. A taxa de juros, como a inflação está
controlada, estável, caindo, provavelmente na próxima nós vamos ter mais uma reunião do Comitê de Política Monetária. Provavelmente nós teremos mais uma queda na taxa de juros. A expectativa em alguns economistas acabam projetando uma taxa de 4,75%. A maioria do mercado está trabalhando com uma taxa de 5%, então, ao ano, fechando esse ano, com uma inflação próximo a 3,4%, 3,5%. Então, essa é a expectativa para esse período. Lembrando que em outras regiões, e principalmente o setor industrial, já começou a apresentar um crescimento significativo. Nós temos a região da Serra Gaúcha, que a indústria cresceu mais de 8% no último semestre, isso é um bom indicativo, né? E prospectando já, ou projetando o que nós teremos em 2020, nós temos agora, ainda em 2019, reforma da Previdência que tende a passar, início das reformas tributárias. Então, isso pode gerar a expectativa, associado a uma taxa de juros muito baixa, quer dizer, bem baixa, 5% ou 5,5%. Isso gera a expectativa de que o ano de 2020 seja um ano bom, no sentido de que os investimentos aumentem, e aí aumentando investimentos se produz mais, se emprega mais, se gera mais renda, e aí as expectativas levam a um PIB para o ano de 2020 crescendo em 1,9%, bem mais do 0,8% que nós temos hoje, mas ainda fica bem aquém do que a economia perdeu nos últimos anos. Então, eu sou otimista. Eu acho que 2020 ele vai ser bem melhor do que 2019. Agora, se vai crescer 1,5%, 2%, aí a gente precisa realmente acompanhar para ver o que vai acontecer. Tá certo. Professor, obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Muito bem. E a reforma da Previdência avança no Senado. Quem nos traz as informações é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Isso mesmo, Kelly. Olha, a reforma da Previdência é importante também para a economia retomar o seu crescimento. É uma das etapas aí nesse processo. O Senado voltou a se reunir agora há pouco para finalizar a votação da reforma da Previdência. Ontem, o projeto passou pela aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e o texto base foi aprovado em primeiro turno no plenário por 56 votos a 19. Mas a sessão foi suspensa durante a votação dos destaques. Foram apreciados 4 dos 10 destaques. O que motivou a suspensão da sessão foi o destaque que estabelece as regras atuais para o abono salarial. O governo pretendia reduzir o limite de renda mensal para dar direito ao benefício pago por meio dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas a derrubada desta proposta, que reduziu para 800 bilhões a economia pretendida, foi uma derrota aí ao governo. Após a aprovação em primeiro turno, na próxima semana, a PEC da Previdência ainda passará por mais 3 sessões de discussão antes de votar em segundo turno. Se nenhuma emenda for acatada em plenário, a proposta seguirá para promulgação da Presidência da República e daí está encerrado o processo da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Com certeza amanhã vamos ter mais informações. Com certeza, amanhã estamos acompanhando de perto aí a votação, vamos ver o que vai dar durante o dia. Tá certo. Obrigada, Zumara. E daqui a pouco a gente te mostra uma atividade para aprender brincando sobre a história de Passo Fundo. É uma caça ao tesouro. Nós já voltamos. E a Feira do Livro foi apresentada ontem para a comunidade de Passo Fundo. Neste ano, o tema é Livro, Farol de Transformação. O patrono dessa edição é o escritor Pablo Moreno, autor de literatura infantil e infanto-juvenil. A Feira do Livro acontece, então, de 1º a 10 de novembro, no estacionamento aberto do Passo Fundo Shopping. E a entrada vai ser de graça. O município de Passo Fundo pretende resolver nos próximos dias o impasse com agroindústrias que buscam o selo do SUSAF para vender seus produtos de origem animal para outras cidades.
Essa afirmação ela foi feita ontem pelo secretário de Interior, Antônio Bortolotti, durante o programa Painel, que tratou desse assunto. O programa também recebeu o vereador Saul Spinelli e o vice-presidente da Feira do Produtor, Mércio Michel. O painel tem reprise hoje às 10 horas da noite e amanhã às 11 horas da noite. Vamos ver então um trecho. Não tem cabimento Passo Fundo não ter uma empresa credenciada pelo SUSAF, e aí eu vou discordar do meu amigo Tonico, tu entendeu? Não é só as empresas se adequarem, tem que resolver a questão dessa relação de critérios, dessa relação de fiscalização, porque é o seguinte, tu vai aqui em Tio Hugo, o cara tem o SUSAF e tem o CISB. Ele vende para outros municípios e para outros estados. O frigorífico de Passo Fundo, a indústria de Passo Fundo, não devem absolutamente nada para Tio Hugo, em termos de qualidade. Então, Tio Hugo tem, Vila Maria tem, Marau tem, Erechim tem e outros tantos municípios têm. Por que Passo Fundo tem o SUSAF há quase um ano e não tem uma empresa que possa vender? Agroindústrias que, para ela ser construída, o próprio hoje dono teve que se desfazer de áreas de terras que aí há 30, quase 40 anos de trabalho ele vinha adquirindo essas áreas. Hoje ele se desfez para a construção dessas agroindústrias e está aí correndo esse risco de talvez fechamento definitivo. É o que não se espera disso, né? O que a gente espera, assim, é que haja uma fiscalização legal, mas que eles tenham condições de trabalhar e fazer o seu trabalho até para recuperar essa questão de investimento que eles tiveram. Nós encaminhamos a PGM, a nossa Lei 413, para algumas alterações para flexibilizar o nosso trabalho na Secretaria com os 13 empresas de embutidos, 3 de mel e 2 abatedores. Vai ser feita uma avaliação com médicos veterinários, com fiscais da Secretaria, fora também, e a PGM com a competência que tem. E isso vem nos ajudar em muito e para nós ter uma flexibilização junto ao nosso trabalho. Não quer dizer que nós não vamos aplicar a lei. Nós vamos aplicar a lei dentro das possibilidades, junto com os fiscais que estão lá para nos ajudar e trabalhar e ajudar também as fábricas de embutidos e os abatedores. O dia começou seco e abafado e a Defesa Civil emitiu um alerta para todo o Rio Grande do Sul de possibilidade de chuva intensa, vento forte e queda de granizo em pontos isolados. Veja então os detalhes na previsão do tempo. A quinta-feira promete ser chuvosa durante o dia e a noite. A mínima é 17 e a máxima 21 graus. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é 17 e a máxima 23 graus. E estão abertas as inscrições para novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo. Para a educação infantil, podem ser inscritas crianças com 4 e 5 anos, completados até 31 de março de 2020. Para o primeiro ano do ensino fundamental, é preciso ter 6 anos, completados até 31 de março de 2020. As inscrições, então, para as crianças menores de 4 anos, elas devem ser feitas diretamente na escola mais próxima da residência da criança. E os interessados têm até o dia 25 de outubro, os demais interessados, para preencher a ficha no site da Prefeitura. O endereço é esse que aparece aí na tela. Um passeio com muita história e também diversão. Alunos das escolas de Passo Fundo podem participar do projeto Conhecendo o Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto, uma parceria entre a Secretaria de Cultura e de Educação. Olha só. Concentração. Desafios. Procura a próxima pista atrás do... E curiosidade. Agora, conhecer parte da história de Passo Fundo ficou ainda mais divertido. Vocês vão ganhar um mapa. Nesse mapa vai estar cada lugarzinho que vocês precisam passar, aonde fica, vai ser bem fácil de vocês se localizarem. Uma
uma caça ao tesouro que passa pelos museus, Academia de Letras, pelo teatro, Instituto Histórico e pela biblioteca. É o projeto Conhecendo o Espaço Cultural Roseli Dolesky Preto, que fica no centro de Passo Fundo. Ele existe já faz uns anos, né? E a gente esse ano trouxe uma novidade, que é unir, né, a diversão, a aventura, né, considerar a criança como um investigador. As crianças investem, vão atrás de pistas e constroem juntas, em equipes, né, a história de cada um dos prédios que compreendem o espaço. Eles vão em busca, eles batalham, isso ajuda muito na busca das resoluções, né, de ler uma informação e saber compreender ela e ir atrás do teatro, da biblioteca, do museu. Tarefa vencida. E de quebra, deu para conhecer alguns espaços da cidade. Estava no museu, outra na academia. Muito legal, é o melhor passeio que a gente já teve. E se você quiser descobrir qual é o tesouro, é só agendar uma visita com a escola. Eu devo estar. Teatro! E a atividade de caça ao tesouro deve ser agendada com a Biblioteca Municipal pelo telefone 3311 1128. Hoje a gente fica por aqui, mas aquele convite para você acessar o nosso conteúdo também pelas redes sociais da UPF TV. A gente se vê amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!